Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a dica é para professor. No quadro Ensinando com Maestria, eu vou explicar para você como é que eu faço para ensinar plié para os meus alunos de balé adulto. Bora lá? Então vamos lá. Normalmente, né, o plié é um dos primeiros passos ali que a gente ensina, né, para balé adulto. Então vamos imaginar que a gente está com um aluno de balé adulto iniciante, tá? O que eu vou falar aqui hoje, algumas coisas podem ser aplicadas para criança, mas você vai precisar aí adaptar a sua forma de linguagem para usar isso para a criança, tá? Para que a criança realmente entre no seu mundo. Então, enfim, vai usar alguma brincadeira para tentar ensinar isso, mas o fundamento do plié é o mesmo, porque o plié é igual para adulto ou para criança. O que diferencia é como a gente vai se comunicar com a pessoa que está aprendendo para que ela entenda o que a gente está falando. Então aqui é um vídeo específico para professor que está dando aulas aí para adultos, ali adolescentes acima de uns 14 anos, tá? Tudo que eu coloco aqui realmente são coisas que eu utilizo na minha forma de ensinar, tá? No método que eu desenvolvi para acelerar ali o processo de aprendizagem para os meus alunos. E eu vou estar passando para você então hoje um pouquinho aí sobre o plié. Bom, plié, como vocês já sabem, né? Como todo professor já, imagino que já saiba, né? Aquele movimento que a gente vai dobrar os joelhos, né? E vai descer. Eu posso ter o demi, como eu posso também ter o grand plié. E aí, o que acontece? Quando a gente vai ensinar isso para um aluno de balé adulto, então a gente vai falar, então vamos fazer plié. E o primeiro erro que às vezes a gente acaba cometendo é não associar os braços. Quando é criança, a gente coloca a mãozinha na cintura mesmo. Mas adulto precisa trabalhar com os braços sim, porque plié é um passo teoricamente simples para fazer e é um passo que dá para o bailarino adulto trabalhar a movimentação de braço e se sentir dançando, que é isso que vai fazer com que o aluno queira continuar fazendo balé. Se a gente for querer ensinar todos os passos bases do balé, das pernas, com a mão na cintura para um adulto, ele vai desistir em menos de um mês. Tá? Experiência própria, ok? Então pense que a gente precisa associar, mas para eu começar a ensinar o plié na primeira explicação, eu posso falar para ele colocar a mão na cintura sim, tá? Porque eu só estou explicando, mas na hora que ele for reproduzir, ele vai reproduzir com o braço. Então, vou pedir para o meu aluno colocar a mão na cintura e vou falar, ó, o plié, por exemplo, em primeira posição, a gente vai dobrar os dois joelhos e voltar lá para cima. E aí vai começar a acontecer as aberrações, né? Que é aqueles, né? Que é a primeira coisa que o adulto faz, né? Que ele leva o bumbumzinho lá para trás. E aí a gente vai falar, olha, cuidado, que na hora que for fazer o plié, você vai tender a levar o bumbum para trás. E não pode, porque eu tenho que pensar que durante um demi-plié, eu estou crescendo lá para o teto, as minhas costelas estão fechadas, todo o meu tronco está estável, do jeito que sempre tem que ser no balé, ombros para baixo, costelas fechadas, abdômen contraído e xixi para frente. E é esse xixi que você vai perder na hora que você fizer o plié, então presta atenção nesse xixi, tá? Então mantenha a sua pelve lá para frente, aí vai depender se você ensinou para o seu aluno ou não o que é pelve, tá? Como eu pego muitos alunos que nem sempre são meus alunos, porque eu dou workshop e tudo mais, então eu prefiro falar xixi, porque xixi todo mundo entende, tá? Então, mantendo o xixi pra frente. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar o joelho enquanto a gente pensa em continuar crescendo pro teto e levando o xixi pra frente. Dobra o joelho, crescendo pro teto e o xixi vai pra frente. E aí, eu vou voltar. Aí, ele vai fazer isso bonitinho, belezinha. Ok, vamos lá de novo, vou lá embaixo e vou voltar. Ok, perfeito. Agora, quando a gente fizer o plié, mantendo essa postura que você já entendeu, a gente vai pensar em pisar com o dedinho do pé no chão e puxar os joelhos para trás. Então, ele já vai fazer uma força para pisar com o dedinho no chão, ele já vai fazer essa pressão que a gente precisa ter no plié e já vai fazer essa pressão para puxar o andeor dos joelhos na hora de descer, girando os joelhos para fora. Então, mantendo o tronco do jeito que você já fez, trazendo o xixi para frente, pisa no dedinho e abre os joelhos. E aí, volta devagar. De novo, pisa no dedinho e abre os joelhos. E volta devagar. E aí você vai ensinar a terceira coisa,
que a gente precisa ter num plié bem feito. Até aí o aluno já vai estar falando, nossa, parece que é tranquilo, até que dá, já vão estar rindo e tudo mais, toda aquela coisa que a gente conhece de balé adulto. Mas na hora que você fala para ele, tá, agora a gente vai pensar numa coisa, a gente precisa fazer força para descer e força para subir. Eu tenho que estar com a minha perna tremendo de tanta força que eu estou fazendo, empurrando o meu chão. E o meu bumbum tem que estar empurrando o meu xixi para frente. Então não é aquela coisa de apertar o bumbum, é aquela coisa de controlar o movimento para que esse quadril não fique oscilando, tá? Se você quiser, coloca aqui embaixo para mim. Mari, fale mais sobre a postura do quadril, que aí eu abordo uma aula só sobre essa postura do quadril pra gente pensar nisso nos nossos alunos, tá? Mas, tô lá, mão na cintura, tronco pra cima, fecha as costelas, abdômen pra dentro, trazendo o xixi pra frente, contração lá nos glúteos, no bumbum. Vou descer pressionando o dedinho, puxando o joelho pra trás e empurrando o chão com o calcanhar. Então ele vai ter que distribuir a força no pé. Quando ele empurra com o calcanhar, ele começa a trabalhar todos os internos da perna. E agora você vai pressionar como se estivesse subindo em câmera lenta, pressionando, grudando uma perna na outra em câmera lenta. E voltar para a posição. Muitos comandos. Primeiro, você como professor vai ter que fazer, entender a ordem dos comandos, o que faz sentido para você, observar muito o seu aluno fazendo, para na hora que você vê um erro, você dá o comando certo novamente, sim? Para que você consiga realmente empregar essa maneira de ensinar. Depois que você passou para ele todos esses comandos, ele entendeu que, cara, é difícil pra caramba fazer um demi-plié. Não é algo assim, ó, dobra o joelho e estica. Né? Na hora que a gente faz um demi-plié desse jeito, você fala, caraca, já tá doendo. Sim, é essa a ideia que a gente precisa deixar para o nosso aluno, para que toda vez que ele faça plié e ele não perceba essa sensação das pernas pesadas depois de um plié, é porque provavelmente ele não está colocando a força que precisa colocar. Né? Porque o plié, como a gente sabe, como professor, e se não sabe a gente vai aprender, tá tudo bem. A gente usa bastante plié para a gente fortalecer os músculos das pernas para na hora que a gente vai saltar. Sim, é para isso que serve os pliés, tá? Tanto para amortecer um salto, tanto quanto para saltar cada vez mais alto, ok? E aí eu vou começar a associar, depois que o meu aluno entendeu. Tá, então agora a gente vai colocar o braço. Aí o aluno já vai estar surtando, querendo sair da sala, e você pode fazer piadas sobre isso. Fala, gente, eu vou trancar a porta agora, porque agora a gente vai colocar o braço e vocês vão querer sair correndo. Sim, aí você vai deixando a sua aula muito mais leve, muito mais envolvente, vira um ambiente agradável para trabalhar com um aluno de balé adulto, porque é o que a gente precisa no balé adulto, senão o negócio fica chato, ninguém ali quer ser profissional, né? Ninguém ali quer dançar numa companhia, então a gente tem que fazer o balé ser o momento de prazer desse adulto, mas também trabalhar certo. Então a gente faz esse mesclado aí que funciona super bem e os alunos vão te amar. Então nós vamos preparar lá um exercício, agora eu vou deixar uma sugestão aqui para você de exercício de pliés para um aluno de balé adulto, onde eu vou associar plié com tandi, tá? Eu não falei sobre tandi hoje, se você quiser a gente conversa um outro dia sobre tandi, mas a gente vai associar pliés com tandi, tá? Para esse aluno ir associando o que é o plié. Então, eu estou supondo que você já ensinou para o seu aluno tandi, tá? Muito bem ensinado, ele já entendeu. E a gente vai passar o exercício. Ó, então, agora a gente vai colocar braço. Eu vou fazer 7, 8. E aí eu vou fazer um tandi à frente, fecha esticado. Um tandi à frente, que fecha esticado. Um plié, meu braço vai descer enquanto eu estou fazendo plié, enquanto os meus joelhos estão abrindo, pressionando, lembra de pressionar dedinho no chão, puxar o joelho para trás, trazer xixi para frente, meu braço vai descer e conforme eu subir, meu braço vai subir e esticar. E mais uma vez, meu braço vai, meu plié vai estar descendo e o meu braço agora vai estar abrindo. Sim? Então a gente fez 1, fecha 2, 3, fecha 4, 5, sobe 6, 7, abre 8. Aí escolhe uma música bem lentinha, tá? Para ele conseguir perceber o corpo dele. Isso é o mais importante nesse momento. E aí eu vou fazer atrás. E tandi atrás e fechou. Tandi atrás e fechou.
E repete demi-plié com braço descendo, subiu, braço abrindo, chegou. Vou fazer ao lado. 1, fechou, 2, fechou, elevei, elevei, desceu, elevei, ficou. E aí tirou balance. Uma sequência super simples, mas que, se o aluno já trabalhou tandi, ele já sabe fazer tandi, ele já sabe fazer elevê, eu só acrescentei um plié, sim? E perceba que eu não acrescentei plié na fechada do tandi. Já sabe por que eu fiz isso? Eu não fiz isso aqui, ó. Tandi, fechou plié. Tandi, fechou plié. Eu não fiz isso porque não foi isso que eu ensinei para ele. Eu ensinei para ele a consciência corporal para ele desenvolver um plié e voltar. Agora, depois que ele desenvolveu essa consciência, associou com o braço, já está há uns 2, 3 dias, né, umas 2, 3 aulas fazendo esse movimento, aí eu posso associar o plié, porque faça aí, a consciência é totalmente diferente. Quando eu fecho um plié vindo de um tandi, por exemplo, o fundamento do passo é o mesmo, mas a sensação corporal ela é totalmente diferente, ó. Na hora que eu tô fechando, primeira coisa que eu sinto a pressão na perna de base, mas eu ainda não sinto essa pressão da perna que está trabalhando, porque se eu colocar pressão nela, eu vou estar trazendo por chassé, e não é isso que a gente está pedindo. A gente está pedindo para fechar e fazer o plié, e aí eu preciso fazer uma transferência de peso, e aí fazer o plié. Sim? Então, isso para um adulto sentir ainda é muita informação, porque ele acabou de pensar em plié. Se você dá isso, provavelmente ele vai fazer isso aqui, ó. Primeira coisa que ele vai fazer. Sim? Ou ele vai fazer isso aqui. Meio que transfere de um lado para o outro, porque ele ainda não associou aquilo. Então, toda vez que você introduz um passo novo, que você acabou de ensinar, dê o passo cru. Sim, eu não vou montar uma sequência lá, 7, 8, plié 1, sobe 2, 3, abre 4, repete 1, não é balé fitness, né? Pra gente ficar só fortalecendo, a gente precisa dar para o aluno sensação de estar dançando, tá? Então, eu preciso associar o passo novo com passos que ele já conheça, mas nunca associar 2 passos ou ensinar um plié saindo da base para base e tentando colocar ele no final de um outro passo, fazendo a junção, porque aí não vai dar certo, ele não vai assimilar esse conhecimento. Tudo bem? Olha só, é o primeiro vídeo que eu faço assim, meio prático para professor, tá? Não sei como é que vocês vão receber isso, coloca aqui embaixo para mim se achou interessante ou não, tá? Isso é importante para mim, para eu saber se eu continuo fazendo ou não, afinal de contas eu quero produzir conteúdos que agregue para a aula de vocês, não conteúdos que cause, sei lá, desespero. Tudo bem? Então assim, coloca aqui para mim se isso te agrega ou não. E essa é a maneira como eu faço. Significa que é a maneira certa? É certa para mim, para o que eu estudei, para o que eu vivi. Pode ser que você tenha uma outra experiência, que você siga uma outra metodologia e que você tenha aprendido de uma outra maneira. Agora é a sua hora de peneirar o conhecimento e ver do que eu te passei o que serve para você ou não, tá? Então assim, não vá para uma linha de tudo serve ou nada serve, ok? Peneire aí e pegue para você de coração mesmo o que você acha que é útil para você, ok? Combinado? Bom, enfim, eu acho que às vezes eu fico meio com receio de estar invadindo a sua aula, sabe? Por isso que eu fiquei muito tempo assim falando, gente, mas eu vou fazer isso, me dá uma sensação de estar invadindo a aula. Por outro lado, eu já passei por tantos lugares em que eu vejo que professores têm muita vontade de ensinar, mas tem essa carência de conhecimento, né? Então, me deixa à vontade nesse sentido. Eu tô aqui realmente não para mostrar, esse é o jeito certo de ensinar. Não, esse é o jeito que eu ensino e que realmente dá certo para a minha experiência. E com isso eu acredito que eu vou dar ferramentas para professores que não tenham aí uma bagagem tão grande de formação e informação, para que esses professores possam melhorar as suas aulas e, consequentemente, melhorar a vida das bailarinas e bailarinos adultos. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um curtir aqui.
se inscreva aqui no canal do YouTube e se você é professor e aprovou e quer mais vídeos como esse, coloca: Mari, quero mais desse tipo de conteúdo, por causa disso, eu quero saber de você o que você achou. Faço mais ou não faço? Estou em dúvida.